Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um momento aqui na presença do Senhor. É muito bom estar na presença de Deus, na igreja, aprendendo, ouvindo a palavra, meditando, nos fortalecendo. Aleluias, edificando a nossa casa, a nossa família na rocha, né, que é Jesus Cristo. E quando vem os ventos, as tempestades, porque todos nós, né, Jesus diz que no mundo nós vamos ter aflições. Então todos nós vamos passar por aflições, por adversidades. Às vezes a gente pensa, eu aceitei Jesus, agora vai acabar os problemas. Muito pelo contrário. A gente sai de uma prova e já entra em outra, né? Mas a gente passa com Jesus. E quando nós passamos com Jesus, igreja, Jesus mesmo diz, o meu fardo é suave, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Então o fardo parece que fica mais leve, né? A gente sabe que a prova passa, a gente sabe que Jesus não vai deixar a gente naufragar, a gente sabe que Jesus está cuidando da nossa casa, da nossa família, está protegendo aqueles nossos entes queridos que nós amamos. Então é muito bom estar com Jesus, é muito bom deixar Jesus ser o nosso pastor, guiar a nossa vida, amém? Nos conduzir por este caminho, ouvir a voz dele como ovelhas, né? É muito bom, igreja, muito bom. Nós temos lutas, todos nós temos luta. Fala para mim quem não tem uma luta. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, né? Amém? Igreja, o Senhor colocou a palavra no meu coração, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 em diante. Jesus anda por cima do mar, sabe? Jesus disse que aquele que crê nele faria as mesmas obras que ele fez e faria maiores ainda. Mas olha só o que aconteceu aqui, igreja. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Você vê que Jesus, os discípulos de Jesus, aqui no começo a gente já sabe que os discípulos de Jesus viviam para Jesus. Eles entregaram a vida deles para Jesus. Eles deixaram, eles confiaram, eles abandonaram profissões, né? Não estou falando para você, não, agora eu vou deixar meu trabalho e vou servir Jesus. Não, os discípulos mesmo, os 12, eles se desapegaram, né? Eles desapegaram de tudo somente para obedecer ao Senhor Jesus. Hoje não, hoje o que acontece? Muitos servem Jesus, mas precisam trabalhar, precisam cuidar da casa, precisam cuidar dos filhos, precisam cuidar das contas, que precisam pagar, né? Mas Jesus está conosco também. Glória a Deus, Jesus está com você. Você também é discípulo de Jesus. Alguns deixaram tudo também. Hoje nós conhecemos pessoas que deixaram tudo para servir Jesus, que vive, aleluias, em favor da obra do Senhor, amém? São aqueles que são chamados pelo Senhor, tá bom? Mas você também é discípulo de Jesus. Quando você abrir a porta do seu coração, aleluias, para Jesus entrar, para Jesus reinar, aleluias, então você se tornou um discípulo de Jesus. Lembra o centurião, tantas pessoas que trabalhavam, que tinham profissões, né? A cura de Naamã, é muita gente, a mulher cananeia, muita gente que tinha uma vida, aleluia, mas que continuaram com a sua vida no seu mundo secular, né? Mas amando Jesus também, honrando Jesus, respeitando Jesus. Não é porque nós somos discípulos de Jesus que nós temos que deixar tudo, não é isso. Jesus às vezes vai chamar pessoas para viver somente fazendo a vontade dele. E ai daquelas pessoas se não obedecem. Vem tanto vento que eu não sei de onde Deus manda tanto vento, para a pessoa voltar para a obediência. E geralmente essas pessoas que são chamadas verdadeiramente por Deus, elas não querem. É tão interessante, igreja, elas não querem. Elas querem fazer tanta coisa, menos obedecer ao Senhor. Menos obedecer ao Senhor. Aí vem vendo a casa, não sabe por quê. Fala, eu tô passando o vento. Aí o vento não passa. E a tempestade grande que Deus manda na vida da pessoa. E a pessoa não se posiciona, sabe? Essas são as chamadas pelo Senhor. Vamos voltar aqui. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eles estavam ali no barco e veio o vento, né? Açoitando aquele barco, o vento contrário, né? Quantas vezes a gente está nesse barco, né, igreja? E vem vento e açoita o nosso barco e a gente fala, Jesus, eu vou morrer. Jesus, eu não vou aguentar. Jesus, toma conta aqui, Jesus, açoitando. Mas a gente esquece que quem chamou a gente pro barco foi Jesus, né? Jesus que chamou os discípulos pro barco, né? Aleluias. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
Aleluias. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Aleluias. E dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Os discípulos viram Jesus, né? Jesus saiu um pouquinho para orar. Os discípulos vendo Jesus andando. Falou, é um fantasma. Jesus andando sobre o mar. É um fantasma. Lá vem, lá vem o fantasma. Vai pensar que você está no meio do mar. Uma tempestade. De repente vem uma sombra andando. É. Você fala, é um fantasma mesmo, né? Pois é, os discípulos é um fantasma. E Jesus falou, não temas. Aí Pedro, né? Que Pedro, eu falo, eita Deus, esse Pedro, eu queria ter conhecido Pedro. Eu acho o Pedro tão legal, igreja. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar assustados, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Não é fantasma, não, é Jesus vindo ao nosso encontro. Às vezes o vento está tão forte que a gente não consegue nem identificar que é Jesus que está com a gente, né? Que Jesus está aqui conosco, que Jesus não nos abandonou, que Jesus não deixou o barco. E Pedro disse, Senhor, eu acho lindo esse Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro ele era muito ousado. Pedro falou assim, eu quero ir então, é tu, então eu também quero andar. E Jesus falou, vem Pedro. Ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Igreja, às vezes a gente fala, Jesus andou porque era o Filho de Deus. Só que Jesus veio em forma de homem aqui nessa terra, tá bom? Ele aniquilou-se a si mesmo, fez forma de homem, andou, sentiu as mesmas aflições que nós sentimos, angústia, ficou triste, chorou, igual nós, igreja, igual nós, sabe? Fez jejum. Então Jesus, ele tinha uma vida igual nós. Só que Jesus, ele veio, aleluia, para mostrar que nós também vamos conseguir, se a gente estiver com Deus e nos esforçarmos. Amém? E Pedro falou, eu quero andar. E Jesus falou, então vem. Então vem. Pedro, se Jesus era o Filho de Deus e veio em forma de homem e andou, Pedro era um pecador, pescador, e andou. Igreja, pensa você andar sobre as águas. O tamanho que está a sua fé, né? Andou, Pedro andou, começou a andar ali junto com Jesus. Olha que coisa linda. Pensei ali no oceano e falei, eu vou andar sobre essas águas. Misericórdia. Aleluia. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro foi, igreja, mas sentindo o vento forte, teve medo. Aí veio o vento, né? Aí Pedro parou de olhar para Jesus. Aí Pedro ficou com medo, né? Pedro sentiu muito medo, os ventos estavam muito fortes. Pedro falou assim, eu vou me afundar. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Pedro ficou com medo, e mesmo assim é nós, né? Tem hora que parece que as coisas não saem do lugar, sabe aquele silêncio de Deus? Aí a gente começa a ficar com medo, né? O vento tá batendo, batendo, a gente fala, será que Deus está aqui? Aí a gente começa a ficar angustiado, começamos a chorar, a clamar, não é assim? Senhor, socorre-me, não é? E Jesus só nos vendo, só nos observando. Aí parece que tem hora que Deus permite o vento bater mais forte ainda para ver a nossa reação, né? Aí manda o vento mais forte ainda, mais forte, para ver se a gente vai pular, se a gente vai murmurar, se a gente vai blasfemar, se a gente vai desistir, se a gente vai falar que não quer mais, né? Se a gente vai falar, não quero mais servir o Senhor Jesus, né? O vento começa a vir tão forte, né? Aí Jesus falou, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estava observando ele. Sabe o que eu aprendo, igreja? Que Jesus não nos abandona. Mesmo com os ventos, mesmo com as tempestades, mesmo os ventos batendo no barco, é nós que não temos essa fé, né? Para confiar que Jesus está nos vendo. É nós que muitas das vezes não temos essa fé para entender que Jesus não vai deixar a gente afundar, sabe? Que mesmo esses ventos batendo, essas tempestades, né, as aflições, a gente entender que Jesus está ali e que se caso a gente afundar, assim como Jesus estendeu as mãos para Pedro, ele vai estender para nós também. Amém? Ele não vai deixar ninguém afundar. Os discípulos dele não afundam. As ovelhas dele não afundam. Pode até cair, mas Jesus é poderoso para levantar e firmar. Amém? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se
os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que o tocavam ficavam sãos. Amém? Então, igreja, Jesus, Ele quer nos abençoar. Jesus, Ele quer cuidar de nós. Jesus, Ele quer que nós confiamos nele. Por mais que o vento esteja batendo, por mais que os ventos estejam contrários, por mais que nós não estejamos vendo aos nossos olhos um milagre, que nós continuamos olhando para Jesus, amém? Que nós não tiramos o foco de Jesus. Mas o que eu acho interessante, igreja, que o Senhor colocou muito forte no meu coração, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 37, aleluias, aleluias. Olha, caiu bem em cima, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Sabe o que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração? Jesus andou sobre o mar porque ele estava nessa terra fazendo a vontade de Deus. Pedro conseguiu andar sobre o mar porque ele deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Amém? Jesus, ele fala aqui que se nós amamos mais aquelas pessoas do nosso sangue, mais do que a ele, aqui está falando de pai, mãe e filho. Quem não ama a mãe, fala para mim, o pai, o filho, às vezes tem feridas, né? Mas isso aí é tema para outro assunto, né? Mas ama sim, claro que ama. Não é digno dele. Imagina, tem gente que fala assim, olha, vou falar o que o Senhor está colocando no meu coração, tá, igreja? Tem pessoas que falam assim, olha, eu não vou servir Jesus por causa do meu companheiro. Eu não obedeço a Jesus por causa da minha companheira. Olha que Jesus está falando assim, olha, e quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Muitas das vezes nós queremos agradar todos que estão na nossa volta e não queremos agradar a Jesus. Amém? Ah, mas se eu for, você não sabe o que acontece aqui dentro da minha casa. Ah, mas se eu fizer isso, você não sabe o que vai acontecer aqui. Ei, Jesus, ele está te vendo. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Quando você começar a andar sobre as águas, aleluias, olhar para Jesus, aleluias, confiar em Jesus, falar, Jesus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, o propósito que o Senhor tem para minha vida, aí você vai andar igual Pedro andou. Aí você vai ver a mão de Deus descendo sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o ministério que o Senhor te confiou. Amém? Mas enquanto você fica olhando, não, é primeiro meu pai, minha mãe, meus filhos, meu irmão, não. Quando você pega a sua cruz e serve a Jesus e honra a Jesus e coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, aleluias, Jesus, ele tem o poder de colocar todos para adorá-lo também, através da sua vida, amém? Foi por isso que Pedro andou sobre as águas, porque Pedro olhou somente para Jesus, mas quando Pedro começou a olhar os ventos, começou a olhar as tempestades, começou a olhar ao redor, que estava falando, que estava fazendo, que não vai, que proíbe, que fala isso, que fala aquilo, ele começou a afundar, e Jesus não quer que nós afundamos, não. Mas Jesus, ele fala, olha, só vai ser digno dele quem, olha, não é para, como se diz, maltratar. Não, a gente tem que ter sabedoria, né? Pedir sabedoria de Deus. A palavra do Senhor fala, aquele que tem falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá. Mas nós temos que aprender a colocar em primeiro lugar na nossa vida, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, igreja? Você não pode salvar seu marido. Você não pode salvar sua esposa. Você não pode salvar seus pais. Você não pode salvar seus filhos. Quem diz que nós salvamos alguém?
Nós não temos esse poder, igreja, não temos. Mas quando Jesus nos chama e quando nós colocamos, fazemos igual Pedro, falamos, eu vou andar sobre essa água mesmo, aleluia, eu vou olhar para Jesus mesmo, eu vou pegar minha cruz e vou seguir Jesus, aleluias, porque só Jesus tem poder de mudar esse quadro, essa situação, mas ninguém. Ninguém tem poder de salvar meu filho, ninguém tem poder de salvar meu marido, ninguém tem poder de curar, é só Jesus. Aí você começa a andar sobre as águas. Mas enquanto você fica olhando A, B, C, D, porque eu não vou, porque fulano não vai, eu não faço porque fulano não faz, eu não vou obedecer porque fulano não obedece, aí você está naufragando. Você parou de olhar para Jesus. Você está dando mais importância, igual tá falando aqui, ó, amando mais pai, mãe, filhos, amando mais a sua cruz. Tem gente que ama mais a cruz do que Jesus. Não, a cruz é para carregar, não é para amar, não. É para amar Jesus, amém? Leva a sua cruz para Jesus, amém? Não é para deixar a cruz, é para levar. Só que o amor seu tem que ser por Jesus, amém? O nosso amor tem que ser para Jesus. Se Jesus te deu um dom para você usar, você vai parar de usar porque fulano não quer que você use. Bertano tá te impedindo de usar, não. Jesus, me dá sabedoria aqui, estratégia, mas eu vou te obedecer. Aleluias, glória a Deus. Jesus, fulano tá me impedindo aqui de fazer esse negócio aqui. Me dá sabedoria aqui, Jesus. Amém? Fulaninha aqui não me apoia. Não, começa a orar para você ver se Jesus não põe. Aleluia, essa esposa. Aleluia, esses filhos, salva todo mundo. Jesus salva a igreja, Jesus é o mesmo, Jesus não mudou não. Pedro só conseguiu andar quando ele olhou para Jesus. Depois que ele olhou os ventos, depois que ele tirou o olho de Jesus, depois que ele ficou olhando ali as tempestades, afundou. Então, igreja, se você quer andar sobre as águas, se você quer, aleluias, descer, né, ir para os mar alto, né, igual Jesus fala, lança sua rede no mar alto, porque Jesus tem coisas lindas para nos entregar, Jesus quer nos usar, Jesus quer abençoar o ministério através da nossa vida, Jesus quer te usar com dom de cura, com dom de visões, com dom de revelações. Jesus quer batizar com o Espírito Santo de Deus. Jesus quer que nós oramos em línguas, interpretamos os mistérios do Senhor, né? Porque orar em línguas é para edificar o nosso corpo, tá, igreja? Quando nós oramos em língua, nós edificamos o nosso corpo, nós falamos com Deus, amém? A língua dos anjos. Jesus quer nos usar, igreja, glória a Deus, porém, nós só vamos conseguir desenvolver o ministério que o Senhor confiou em nós se a gente pegar a nossa cruz e olhar só para Ele. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você não obedecer Jesus. De tudo, de tudo. Quando você estiver na posição, mas eu não quero, eu não vou, eu não gosto, certo? Então, pensa nisso. Pedro só andou porque olhou para Jesus. Depois que Pedro parou de olhar para Jesus, Pedro afundou. Tá bom? E se você afundar, você vai afundar com a sua cruz e todos que estão na sua volta vai afundar também, tá bom? Jesus vai te deixar afundar? Não vai. Ele vai estender as mãos para você. Mas por que você quer afundar? Por que você quer afundar? Jesus não quer que você afunde, tá bom? Jesus não vai deixar você afundar, mas continue olhando somente para Cristo, tá bom? Porque se você olhar para A, para B, para C, você vai começar a afundar. Jesus não vai deixar você afundar, mas se você olhar, você vai começar a afundar. E Jesus quer que você lance a rede nos mares altos, tá bom? Para que você faça uma colheita maravilhosa. Deus te usa poderosamente nessa terra, com dons espirituais. Glória a Deus. Usar você na sua família para levar uma palavra. Usar você para orar, para interceder. Glória a Deus. Usar você com o dom da profecia, na palavra, exortar, edificar, consolar, usar você para ensinar a igreja de Cristo. Tem gente que tem o dom de ensinar a igreja, coisa mais linda do mundo e não quer ensinar, porque fica olhando A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, aí vai afundando, amém? Lá no seu trabalho, às vezes Deus colocou uma pessoa do seu lado ali para você falar do amor dele para aquela pessoa e você não está entendendo. Aleluias. Às vezes você dá um abraço numa pessoa, a pessoa já é liberta de todo mal. Às vezes você dá um sorriso para a pessoa, acena a mão para a pessoa já muda o dia daquela pessoa, porque você não sabe o que tinha no coração daquela pessoa e na mente daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer nos usar, igreja. Jesus quer derramar dons. É tempo da igreja de Cristo ser avivada.
aleluias, mas só vai vir esse avivamento se a gente parar de olhar, não, mas o fulano lá tá me dando trabalho, mas o fulano lá não me deixa, mas olha o reboliço que aconteceu aqui dentro da minha casa, e esse reboliço quem vai colocar no lugar é Jesus, tá bom? Isso aí que está acontecendo, quem vai mudar esse quadro, essa situação é Jesus. Mas assim como Jesus chamou Pedro e os discípulos a andar sobre as águas, assim como Jesus colocou aqueles discípulos no barco, Jesus está chamando nós. É nós que Jesus quer nos usar. É com você e comigo essa palavra, porque Jesus quer que nós nos posicionamos, nós entramos dentro desse barco, nós falamos, eu não vou pular desse barco, Jesus, não vou, aleluias, porque os discípulos foram alcançados para alcançar, tá bom? E assim como nós fomos alcançados para alcançarmos também, e Jesus quer que você, aleluias, dê frutos e o vosso fruto permaneça, mas não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Foque somente em Jesus. Mas fulano vai se levantar. Levanta para cair, porque o inimigo não é fulano, é Bertano. Não é fulano, é o mal. O mal muitas das vezes usa as pessoas para, aleluia, nos atingir, para nos parar de fazer a vontade do Senhor. Mas não olhe para a pessoa, olhe para Jesus e continua orando, não desista, porque Jesus, ele liberta ainda nessa terra, igreja. Jesus liberta, Jesus sara, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus faz aquele vaso que ninguém dá nada se tornar um vaso de honra na presença dele. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos andar sobre as águas, nós precisamos lançar nossa rede no mar alto, nós precisamos buscar cada dia mais a presença do Senhor, nós precisamos olhar somente para Cristo. Não é desrespeitar ninguém, não é desmerecer ninguém, não é abandonar pai, mãe, filho, não é. Mas é saber que o maior na nossa vida é Jesus Cristo. E só Jesus tem poder de transformar esse ente querido que nós tanto temos buscado e clamado. Amém? Que Deus te abençoa. Tenha todos um ótimo dia. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus.